Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema, uau, super profundo. O que acontece com as nossas relações quando a gente para de atuar um papel e começa simplesmente a ser quem a gente é? Pois é, e se a conexão de verdade não viesse de uma performance, de um papel que a gente representa, mas de simplesmente estar presente? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa de hoje, enquanto a gente explora o que significa na prática largar as máscaras que usamos para tentar pertencer. Então, para começar, vamos dar uma olhada no ponto de partida, que, sejamos honestos, é o da maioria de nós, a vida por trás da máscara. Aquele mundo onde as relações são todas construídas em cima de personagens que a gente cria para garantir o nosso lugar ao sol. É isso, para a gente se encaixar no grupo, na família, no trabalho, a gente acaba se adaptando até demais, a gente se cala, sustenta uma imagem que nem sempre é nossa, tudo isso para ser aceito. E, sabe, por um tempo isso até funciona. Mas a que custo, né? E aqui a gente vê a diferença fundamental, preto no branco. De um lado, você tem os vínculos que são baseados nesses personagens que a gente monta, o cuidador, o forte que aguenta tudo, o super compreensivo. E do outro lado, os vínculos baseados em presença autêntica, ou seja, no encontro real de duas pessoas, sem filtro, sem máscara. Entender essa distinção é a chave para tudo que a gente vai ver assim. Mas aí, chega uma hora que alguma coisa muda. Acontece um ponto de virada, sabe? E aqueles jeitos antigos de se relacionar, eles simplesmente perdem o sentido. A gente sente que precisa de uma base nova, mais real. Essa mudança interna é o que dá o start em tudo. É aquele momento em que a energia para manter as máscaras, ela simplesmente acaba. E quando essa transformação acontece por dentro, não tem jeito. Ela transborda e muda todas as nossas conexões. É um movimento inevitável, da performance para a presença. E isso nos leva direto para o primeiro pilar desses novos relacionamentos: a intimidade de verdade. Aquela conexão que só aparece quando o show termina. Olha, a definição de intimidade real aqui é poderosa. Não tem a ver com virar uma pessoa só, com grudar no outro ou compartilhar cada detalhe da vida. Tem a ver com a honestidade de duas presenças que conseguem simplesmente coexistir, exatamente como são, sem precisar se espremer ou se cortar para caber na vida do outro. E na prática, no dia a dia, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe espaço para colocar limites claros, espaço para ser vulnerável, para dizer um não honesto sem um medo de que o outro vá embora. E, talvez o mais incrível, espaço para o silêncio confortável, aquele que não parece uma ameaça. Agora, o segundo pilar. Aqui a coisa fica mais intensa. A gente vai ressignificar o conflito. Ele deixa de ser aquele sinal de que tudo está dando errado e passa a ser visto como uma expressão necessária da verdade. Isso aqui é muito forte. Vamos pensar. Quantas vezes aquele silêncio todo numa relação não era paz de verdade? Era só medo. Medo de ser abandonado, medo de balançar o barco. O problema é que evitar o conflito para manter a paz quase sempre acaba em ressentimento e uma distância enorme. Essa citação, nossa, ela resume tudo. Se a conexão é autêntica, é impossível não ter um confronto de vez em quando. O choque entre os limites de cada um, os desejos, as visões de mundo, isso não é um problema a ser evitado. É simplesmente a realidade. Tá, mas então, como seria um conflito honesto? Bom, ele começa com clareza interna e não com um ataque. Você fala a partir do que está sentindo e não acusando. O objetivo aqui não é ganhar discussão, mas sim expressar a sua verdade. E claro, para fazer isso, precisa de maturidade emocional para aguentar o desconforto. E pronto, essa frase fecha a ideia com chave de ouro. O objetivo nunca foi uma vida sem nenhum atrito. O objetivo é uma vida sem a mentira que o silêncio forçado carrega. Essa busca toda por honestidade leva a gente naturalmente para o terceiro pilar: o amor sem fusão. É uma forma bem mais madura de amar, que não exige que uma pessoa precise desaparecer dentro da outra para o relacionamento poder existir. A definição aqui é, sinceramente, libertadora. É um tipo de amor que não se baseia na perda da identidade. Sabe aquela ideia super romântica de que amar é se tornar um só? Então, aqui a gente está falando do exato oposto. E o que esse amor valoriza, então? Ele valoriza a diferença, a autonomia de cada um. É um amor que se baseia na escolha consciente de estar junto, e não numa dependência para preencher buracos. No fim, são duas pessoas inteiras se conectando e não duas metades. O ponto crucial é esse.
O amor de verdade, ele respeita e até exige a integridade de cada um. Amar o outro não pode, de jeito nenhum, significar abandonar a si mesmo no processo. Bom, chegando aqui na nossa conclusão, acho que fica bem claro que esse caminho da autenticidade, ele é exigente, ele dá trabalho, mas no fim das contas a recompensa é infinitamente maior. E é muito importante dizer isso com todas as letras. Não há nenhuma promessa de que vai ser mais fácil. Se relacionar sem máscaras exige uma baita responsabilidade emocional. Exige coragem. Mas é que vem um contraponto que dá sentido a tudo. Eles podem não ser mais fáceis, mas eles são mais verdadeiros. E o que a gente ganha não é um conforto o tempo todo. O que a gente ganha é verdade. E isso não tem preço. Tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta que, na verdade, resume a mensagem inteira desta nossa análise. O que será que é mais raro do que a tal da harmonia constante? A resposta é essa: verdade compartilhada. A recompensa final de se relacionar sem máscaras não é a ausência de problemas. É algo muito, mas muito mais precioso. É a chance de finalmente viver a partir de uma presença que não precisa mais, nunca mais, se esconder.